Bom dia, galera. Meu nome é Jorge, sou professor de História e nesse domingão de carnaval eu acordei depois dos meus excessos gastronômicos de sábado à noite, pensando qual é o sentido dessa festa, de onde ela vem e tudo mais. Aí lembrei, poxa, acho que está na hora de fazer um vídeo e abordar esse assunto, né? Aproveitar a época. Então vamos lá, eu tenho 3 coisas para falar. Coisa 1, etimologia. Coisa 2, origem histórica do carnaval. E coisa 3, uma leitura antropológica bem rapidinho disso aí. Então, aperta o cinto aí na sua cadeira e partiu a aula de história. Então, galera, vamos começando aí com a discussão sobre etimologia, de onde vem a palavra carnaval. A gente tem algumas origens possíveis, uma delas não comprovada, e uma delas absolutamente confirmada. Então, vamos começar pela especulação. Em latim, carnaval vem de carnivale, que significa adeus à carne. O problema é que a gente não tem provas, historiadores não têm provas disso. A segunda versão italiana, que é de carne levare, que é remover a carne. Essa a gente consegue comprovação etimológica, mas seja lá como for, as duas delas têm uma coisa em comum, que é uma referência ao jejum que é praticado na quaresma pelos cristãos, ou seja, o carnaval é, vamos dizer assim, é um tempo de excessos pré-regras, pré-privações do jejum, beleza? Segundo ponto são as origens históricas. A gente já tem folguedos e festas semelhantes ao carnaval desde o Antigo Egito. Os egípcios têm a festa de Ísis e do Touro Apis, os hebreus têm a festa das sortes, os gregos têm os bacanais em homenagem a Dioniso, em Roma a gente tem as Lupercais em fevereiro e a gente tem também as Saturnais por volta do Natal, né, do solstício de inverno. Na Babilônia a gente tem a Sacéia, na qual o prisioneiro troca de lugar com o rei por alguns dias e depois esse prisioneiro passa a ocupar o lugar do rei temporariamente, tem acesso a farta comida, bebida e tudo mais. Depois o problema é que o prisioneiro acaba preso de novo, morto, torturado ou coisas do tipo. Seja como for, em 5 de março em Roma, essa é uma data importante, na Roma republicana, na transição para o Império, porque a gente vai ter aquilo que a gente chama de a festa do navio de Ísis. E Ísis, como eu falei em um dos vídeos lá do Assassin's Creed Origins, vai ter várias caras, uma delas é a bênção dos navegantes, mas os romanos vão festejar isso usando máscaras e fazendo barcos decorados. Tá aí uma das possíveis origens dos carros alegóricos. Quando a gente está fazendo a transição de Império Romano para a Idade Média, a gente convém lembrar que a cristianização já era forte em meados do Império lá, mas em 313 o imperador Constantino publica o Edito de Milão. E esse documento diz que o Império Romano tinha que ser religiosamente neutro. Na prática, isso acaba com o fim da perseguição dos cristãos e dá mais espaço para essa religiosidade e os seus respectivos feriados, as suas observâncias de datas especiais se espalharem com mais força. Na Idade Média, então, o Carnaval começa a ser celebrado entre o Natal e a Quaresma, então é um espaço de tempo bem grande, né? É importante lembrar que tem balizadores cristãos aqui dos dois lados, o Carnaval acontece nesse miolo aqui, e vai ser um tipo de festa que é baseada em inversão de papéis, né? De ricos e pobres, de homens e mulheres, de que lugar e que funções a gente ocupa dentro de uma sociedade e torna-se um tempo meio que do vale tudo. Então tem zombaria, tem excessos de todos os tipos de comida, bebida, de relações sexuais e por aí vai. Um pouquinho mais para frente, no Renascimento, a gente vai ter em Florença os triunfi, que são carros decorados, né, parecidos talvez com os barcos decorados dos romanos, ou no Carnaval medieval a gente vai ter carroças e carruagens desfilando. Em Veneza a gente vai ter máscaras e roupas com capas, plumas e chapéus com três pontas e tudo mais.
E talvez seja essa aí a origem do carro alegórico, né? Outro dado legal aí. Em 1797, Napoleão aboliu o Carnaval de Veneza. Esse carnaval só voltou, se eu não me engano, depois de 1870, com a unificação italiana. Então, Napoleão mandou mal aí. Enfim. E ponto 3, leitura antropológica bem rapidinha. Queria aproveitar para fazer, cadê aqui, ó, a recomendação do Roberto da Mata com O que faz o Brasil Brasil. E o da Mata fala o seguinte, eu estou no capítulo 5, na página 74. Ele fala assim, ó, penso que o carnaval é basicamente uma inversão do mundo, uma catástrofe. Só que é uma reviravolta positiva, esperada, planificada e, por tudo isso, vista como desejada e necessária em nosso mundo social. Nele, conforme sabemos, trocamos a noite pelo dia, ou, o que é ainda mais inverossímil, fazemos uma noite em pleno dia, substituindo os movimentos da rotina diária pela dança e pelas harmonias dos movimentos coletivos que desfilam num conjunto ritmado, como uma coletividade indestrutível e corporificada na música e no canto. No carnaval, trocamos o trabalho que castiga o corpo pelo uso do corpo como instrumento de beleza e de prazer. No trabalho estragamos, submetemos e gastamos o corpo. No carnaval isso também ocorre, mas de modo inverso. Aqui, o corpo é gasto pelo prazer. Daí porque falamos que nos esbaldamos ou liquidamos no carnaval, e eu acrescento aí, nos acabamos no carnaval. Aqui usamos o corpo para dar o máximo de prazer e alegria. O da Mata vai logo em seguida levantar um outro ponto interessante, acho que é especialmente rico para nós brasileiros, quando ele fala do uniforme, né, que é a roupa que a gente usa o ano inteiro para seguir as regras, enfim, para fazer parte daquela instituição quadradinha e tal. E que na época do carnaval os venezianos usavam máscaras, mas nós aqui no Brasil a gente dá um passo além porque a gente vai para a fantasia. E aí a fantasia tem o sentido literal de ser aquela roupa, enfim, que você não usa todos os dias, aquela roupa para ocasiões especiais, a roupa do fantástico, do maravilhoso, enfim. E a fantasia também tem o sentido de inverter determinadas regras, né? Ela derrete determinadas expectativas sociais, ela coloca tudo no caldeirão. Então, ela, na falta de uma expressão melhor, ela desprotege aquelas regras e permite que elas sejam invertidas, ainda que temporariamente. Porque, afinal de contas, acho que um dos traços talvez marcantes aí da cultura brasileira do século XX, talvez um pouco mais atrás, é que às vezes a gente tem aquela impressão que o ano só começa depois do carnaval. Beleza? Enfim, eu sou o Jorge. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você curtiu, deixa um like, aperta o botãozinho aí de se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Racha de estudar, se cuida aí porque é carnaval, se preserva. Até mais, sim, um feriado excelente para todo mundo, galera. Falou!